Estamos ao vivo já e adivinha quem tá, né, fazendo uns carcel aqui. Úrsula! Senhorita, por favor, vai pra lá, vamos? Vai. Fica lá. Vamos dar um share aqui. Estamos ao vivo, hein? Cuidado com o que você fala, hein? Eu não tô falando nada. Boa noite, Elcio. Fala aí, Elcio, tudo bem? Everton, boa noite. André Amato, boa noite. Time de C2, Gustavo Adimo tá aí com a gente. Gustavo de Veta, fala aí. Estamos entrando ao vivo aqui, só estou dando uma compartilhada, rapaziada. Quem puder compartilhar aí também, por favor. Tem um cara careca do lado de você. Dois. Grande dos careca, caralho. É, você vê? Ó. Eu trouxe um baterista chinês hoje. Vou dar uma baixadinha aqui para não ficar tão diferente da voz e da guitarra. Só vou pedir uma coisa pra você, quando a gente conversar, pra gente poder falar. Ah, sim, tá? a gente não se entende. A gente não se entende. Se você aumentar o volume, o que pode ser feito também, se você... Ah, é que você tem que gravar. Eu vou gravar tá, e vou deixar aqui na mão. Aí na hora que a gente precisar ter um fundinho, eu solto. Tá bom, sem dúvida. Tá bom. Rapaziada entrando. Renê, tudo bom? Carlos Henrique, Osmir, Jean. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Aldo, Samuel, Diego, Elcio. Se quiser aumentar um pouquinho o volume da bateria.
Beleza. Então tá ótimo. Boa noite, rapaziada. Começando mais um ao vivo lá em Casa Convida, agora com meu grande amigo Thiago Pellegrini. Meu caro. Tudo bem, querido? Tudo bom, e você? Tudo bom. Hoje a gente vai falar um monte de coisa bem gostosa, que é combinações de pedais e várias coisas. E vamos falar de guitarra, vamos falar de tudo que a gente pode... Pães artesanais. Pães artesanais desse mundo de guitarra. Primeiro, então, vamos começar falando um pouco antes de tocar, então, enquanto a rapaziada vai entrando e tal, falando como é que você começou, o que você ouvia, quem são suas referências, quem é o Thiago Pellegrini, antes de não ser nada e até hoje ser o nosso querido... O que você faz mesmo na Globosat? Eu sou gerente de inteligência de mercado. Nossa! Olha só, cara. Temos aqui um rapaz que é gerente de inteligência de mercado. Mas um guitarrista acima de tudo. Então é isso aí que interessa. Sem dúvida. De Conta coração. pra gente, Thiago, como é que tudo começou? Cara, 14 anos de idade, primeira guitarra. Uhum. Meu pai toca guitarra, sempre tocou, sempre teve instrumento em casa, então pra mim sempre foi natural ter um instrumento, saber que é possível tocar um instrumento. E ouvindo Pink Floyd, Jimi Hendrix, Genesis e toda aquela leva dos anos 70, que é o que meu pai e minha mãe ouviam e ouvem até hoje. E aí a sua curiosidade fica aguçada, né? Você fala, pô, quer dizer que dá, se eu pegar um instrumento desse e ficar uns 20 anos em cima que nem em doido. cima que nem louco, eu posso chegar perto disso e fazer pelo menos essa onda, assim, pô. Então isso me deixou super, assim, excitado com a coisa, né? De poder pegar um instrumento e tocar, né? E desde moleque sempre fiz isso, comecei a estudar com o Marcão Rampazzo. Falecido Marcão. Né? E estudei com ele uns bons 10 anos. Uma coisa interessante que o Marcão fez, e que eu achei que para mim foi fundamental para não ter perdido o tesão na época, que a gente sabe, né? Tem muito moleque, menina que começa a tocar e, pô, que legal, vamos tocar, e chega lá o professor, então, agora parabéns para você. Aí você fala, meu, pô, que bosta. Aí te dá um monte de escala que você nem sabe o que é, fica lá. Cara, você enche o saco, em um mês você fala, não quero mais, né? O Marcão, acho que era um cara que já tinha uma sensibilidade a ponto de perceber isso e falou, cara, eu vou te ensinar música em cima do que você gosta. O que você gosta? Eu gosto do Eric Clapton, né? Eu gosto do Ed Van Halen, eu gosto do Robin Ford, eu gosto do Brian Setzer, eu gosto, cara, do Greg Howe. Não, eu não conhecia o Greg Howe ainda nessa época, mas enfim, são os caras ali do começo. Stephen Stills, do Crosby, Stills & Nash, pra mim é uma fundamental, assim, influência. O cara tocando violão, tocando guitarra, é um monstro. Desde moleque eu sempre gostei do estilo do cara. Enfim, e o Marcão me ensinou música, teoria musical, pra mim foi meio imperceptível, porque ele me ensinava em cima das músicas dos caras. Então, foi um remédio amargo que ele colocou dentro de um bombom e me deu. Eu falei, puta, que delícia, né? Então, isso me ajudou muito a manter o meu interesse na época. Então, fui embora. Aí depois, você vence essa primeira fase, que acho que é o mais difícil, né? E aí você envereda pelo seu caminho próprio, você compra livro, estuda sozinho. Aí não tem mais aquele perigo da coisa ficar chata, né? Porque você já está completamente impregnado com o negócio e não tem mais o que tira isso de você. O que a gente perdeu, que a rapaziada perdeu também, foi agora que você começou a falar sobre a banda. Exatamente, O trabalho que você começou a fazer. Exatamente, eu já fui um músico profissional por quase 10 anos na minha vida. Né? Hoje, bom, eu não sei também se vale essa coisa do músico profissional ou não. Tudo bem, tem gente que vive disso, perfeito. Se eu conseguisse fazer isso, eu seria absolutamente feliz, como sou feliz também não fazendo isso pro meu ganha-pão, mas enfim, o meu barato é ter a guitarra todo dia na minha mão. Seja ganhando dinheiro ou não com isso, para mim tá ótimo. É o meu prazer. Enfim, e tive a sorte de poder ter encontrado uns caras na época, ali no meio dos anos 90, em 95, sendo mais exato,
uma banda chamada Ostreiros em Blues, que foi minha grande escola. Era uma banda que tinha um pessoal, metade da banda já eram de pessoas um pouco mais velhas, com mais experiência, e isso para mim foi fantástico, porque eu ali, moleque, naquela época de dar saltos quânticos ali, de aprendizado, né? Hoje não existe mais esse negócio de dar salto quântico, a gente sabe, se contenta com o que seja. De novo, saltos quânticos para trás, depois de uma determinada idade, né? Tendinites e afins. Lúpus. Lúpus. E a desgraceira inteira, enfim. E naquela época juntou, consegui estar numa banda profissional, né, com uma mente já profissional, não era aquela coisa de molecada, qualquer nota, não, era uma coisa super regrada, mas ao mesmo tempo legal de se fazer, né, não era uma ditadura, obviamente. Então eu consegui unir essa fase de moleque já virando adulto ali, nessa época de saltos quânticos, de aprendizado de música, de técnica e tal, e a gente tocava blues, e é o que eu toco, assim, na minha essência, eu sou um bluseiro, mas que... Com pitadas mais ao longo do rojadas. Tempo, né, você vai aí pegando outras influências e tal, né, na época eu tocava de Les Paul, basicamente, um Fender Bassman, e... Teve um cara que perguntou, o Jean perguntou, é uma Washburn N2. N2. É a simplinha. É a simplinha. Não tem essa. O cara veio com duas coisas completamente opostas, uma N2 e uma Custom Shop ali atrás. Que aliás ela tá fazendo um barulho, mano. A gente vai no limpo com ela e talvez essa aqui a gente jogue os drives, enfim. Mas dá pra gente sentir bastante coisa aí. E... enfim, me perdi onde eu tava. Na banda, isso. Enfim. E aí, construí uma carreira ali com eles de quase 10 anos, tocando pra caramba. Talvez algumas centenas de shows por ano a gente fez. E foi uma escola fantástica. Vai falando, bicho, eu preciso fazer um negócio aqui importantíssimo. Ele vai pagar uma conta lá no online. Não, preciso compartilhar isso. A gente esqueci de fazer isso. Nas outras páginas. Nas outras páginas. Vai falando. Enfim. E a coisa mais interessante que você pode ter, e muitos aqui sabem disso, porque são profissionais e já sacaram isso faz muito tempo, obviamente, mas você aprende numa banda a se domar, sabe? E a respeitar alguns parâmetros, porque você está numa banda, você não pode fazer o que você quiser, né? A coisa tem que fluir, é que nem uma empresa, cada um tem sua função e a coisa tem que ir para frente. E uma coisa incrível que você aprende é que o seu som num lugar ao vivo, numa situação com banda, com pessoas de verdade, é absolutamente diferente do que o seu som na tua casa, entendeu? Esse talvez foi o meu primeiro grande dilema naquela época. Eu falei, caramba, mas no meu quarto tava um puta som, por que aqui tá esse lixo que eu não consigo ouvir nada, tá tudo embolado, ao mesmo tempo que tá embolado tá agudo, enfim, né? É um gizmo, né? Correndo aqui na pedaleira. E aí você aprende a lidar com essas situações, né? E a gente que adora essa tranqueirada toda aqui, na época você fica meio perdido, você fala, como é que eu começo, né, a acertar essa coisa? E você vai indo, você vai pegando a manha da coisa. E hoje talvez uma das grandes lições que eu tenha tirado dessa experiência profissional com banda e tal, é isso, cara, o teu som com banda é uma coisa e o teu som sozinho é outra coisa. Então você precisa ter parâmetros para poder ter o mesmo som, mesmo com regulagens absolutamente diferentes, em lugares absolutamente diferentes. Claro. Né? Porque o grande objetivo de qualquer guitarrista, a gente sabe disso, é você, dentro das suas possibilidades, é claro, mas você criar sua assinatura, de alguma forma. Né? Que eu acho que é mais legal de tudo, cara, independente de que, obviamente, quando você começa a tocar, isso é uma visão, né, que sempre foi minha, assim, apesar de eu nunca conseguir fazer isso com tanto esmero, mas assim, o cara fechar o olho e falar, puta, é o fulano que tá tocando, tá de costa. E fala, cara, quem é o fulano lá que tá tocando, sabe? Ouvir o som da guitarra, não precisa nem ver quem é. Exato. Já fala, puta, esse é o fulano, entendeu? Lógico. Isso acho que é o auge do não, sem dúvida, músico. claro. Né?
Eu, obviamente, eu não consegui isso, e talvez muita gente ainda está lutando para conseguir isso. É difícil, é óbvio, porque é um misto de técnica com personalidade, com som, né? Tudo é uma coisa complexa. Mas, pelo menos, adquirir essa assinatura, nem que seja para você mesmo, para você se reconhecer. Não, esse é o meu som, esse sou eu. Aí não interessa qual equipamento que você tem, você vai acabar achando aquilo lá que é a sua cara. Você se acha ali, né? E chegar nesse ponto eu acho que é complicado. Você precisa de estrada, né? Você precisa conversar com as pessoas, você precisa trocar ideia, você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa tocar. Né? Não tem jeito. Né? É só a prática que faz isso. E essa é a nossa jornada, né, cara? A gente adora fazer isso. Né? Eu, pelo menos, cara, qualquer pedaleira, seja um fractal de última geração, seja pedais analógicos, cara, eu tô em casa, eu me sinto em casa com esse negócio. Né? E você vai achando teu som. Né? Então tá bom. Me diz uma coisa, qual é o seu setup mais ou menos de amplificação e guitarras que você gosta, curte? O que você está usando ultimamente, ou já usou, e claro, que você poderia falar um pouco antes da gente começar a mostrar os pedais? Exatamente. Vamos falar de amplificação e guitarras e tudo mais. Lógico. Eu, na época da banda, eu era um cara de Les Paul 99% do tempo. Uma Les Paul com um Fender Bassman e um Marshall Blues Breaker. Dependendo do lugar, dava para usar os dois, dependendo do lugar, usava um só. Mas enfim, era basicamente guitarra e ampli. E esse Boss SD1, na época, que aliás é o primeiro pedal que eu tive na vida. Meu pai me deu de presente esse pedal em 91, um Boss japonês. Depois eu vou mostrar aqui o setup dele. E você fez uma mod nele, não há muito tempo, que renasceu esse pedal. Mas eu sempre usei esse pedal, e na época era já ele no meu board, um wah-wah. É um SD1 japonesinho. Sim, eu não sei exatamente que ano é, mas é mais do começo dos anos 80, entre 83 e 4, 5 no máximo esse aqui. Uma vez eu vi pelo mundo. Ver o que você tem aqui. É esse pedal aqui, viu, gente? Esse. Ele já foi amarelo, hoje ele é vermelho, mas enfim, mas é um SD1. E era isso, era um wah-wah, esse SD1 e um Ecoplex que eu usava. Né? Fiquei na mão algumas vezes com o Ecoplex, mas era o que eu usava na época. E usei isso durante a banda toda. E aí depois, com alguns projetos, trios e tal, eu já comecei a ir para um outro lado, já de adicionar mais coisas na pedaleira. E aí eu já mudei do Fender Bassman para um Custom Audio, né? Desse aqui. É exatamente esse. Não, o seu era um AD100. AD100. Só que não era o Classic Plus. Entendi. É o antigo, antes de ter essas nominações de Standard, Classic. Entendi. Tá. Não sei o que lá, não sei o que tem. Entendi. Gourmet. O gourmet, as gourmetizadas do para fazer show em food truck. Mas era um custom áudio desse. E aí, aí já comecei a usar Lexicon, PCM70 para reverber. Ainda uso, né? Adoro o som daquilo. O C2, basicamente, que para mim é o must do must. É um pedal que, se eu pudesse deixar, quer dizer, pudesse não, eu posso fazer o que eu quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Verdade. Não tem regra. Mas, claro, dependendo dos sabores que você quer colocar ou não, mas é um pedal que eu deixaria ligado 100% do tempo. Um C2? Junto com limpo ou com drive, aí você vai dosando. Você consegue gostar mais de cordas do que eu, então? Talvez. Cara, você cresce ouvindo Andy Summers, você cresce ouvindo Alex Lifeson. O próprio Ed Van Halen, que tinha sempre uma modulação no som dele, que você fala, o que é o som desse desgraçado? Que é só um pedaço, um toco com um humbucker e um Marshall? Não, tinha mais coisa no meio. Claro. Né? Não necessariamente um chorus, mas era uma modulação. Era uma modulação, né? E às vezes o limite entre um chorus e um flanger pode ser tênue. Né? Exatamente. Dependendo de como você regular o negócio. Mas enfim, então eu sempre adorei modulação por isso, porque ele dá uma ambiência para o teu som, uma tridimensionalidade que eu
particularmente me sinto meio pelado quando você desliga. Você fala, caramba, cadê? Né? Enfim, e aí eu comecei a adicionar mais coisas, delays e mais drives, né? Um tube screamer para uma coisa mais, né? um medium gain assim para baixo, e o SD1 sempre ficou um drive para um ataque maior, né? Um grau de saturação maior. E aí você adiciona clone e o caramba, aí você vai... Hoje a gente tem um clone original aqui, um Silver, que não tem o... Não tem o Centaurinho. Não tem o Centaurinho. É só, né? Eu já tive exatamente um desse aqui também. Dizem os malucos que muda o som, mano. Se não tiver o Centaurinho, ferrou. Eu não na verdade, assim, eu tive alguns que eu vendi até pro Flávio, eu trouxe para vender na época que dava para comprar e vender aqui, que dá para sentir um pouco a diferença do ganho. Realmente dá um pouco de diferença de ganho. Do Gold pro Silver, né? Sim. O Gold é mais docinho e tal. Mas a textura da coisa é a mesma. Exato. E aliás, eu nem uso o clone para ganho, tanto é que o ganho está zerado. Eu uso o clone pelo envelope que ele dá. Entrega o som. Né? Entrega, tá aí. Né? Até agora eu não consegui achar um substituto ali para fazer a mesma coisa, apesar de existirem vários clones de clone por aí, que são bons também. Mas enfim, tá aí. E comecei a adicionar compressão e tal. Então assim, ao longo do tempo eu virei um guitarrista com muitos detalhes aqui, coisa que eu não tinha, que eu já fui um cara super roots, de guitarra e ampli. E adoro também fazer isso, lógico. Mas com o tempo você vai temperando a coisa, né? Você gosta de arroz e feijão, mas você põe uma pimenta do reino, você põe um molho inglês. Só te perguntar uma coisa, uma vez você me falou, comentou que um dos melhores sons de guitarra que você tirou foi quando você teve 2 Vox AC15, é verdade isso? Cara, eu adorava aquele setup. Era basicamente essa pedaleira aqui, assim... Eu vi uma foto com eles um em cima do outro. Exatamente, Era isso, era compressor, alguns drives, chorus e delay e reverb do Lexicon. Tá. Em 2 AC15. Cara, que coisa linda. Era um AC15 com um falante de 10, talvez, single, ou um de 12. Não, é um de 12, mas era greenback ou era... Greenback. Greenback. Sim. E um que tinha 2 de 10. Tá. Né? Que já dava um agudinho mais bacaninha. E um pouco mais rápido, né? E o de 12 dava aquele, aquele punch de grave um pouco maior. E aí a coisa, era maravilhoso. E aí você vai trocando coisas, você acha que não é mais aquilo, e aí depois de um tempo você fala, puta, eu era feliz e não sabia. Aquela coisa que faz parte do aprendizado, claro. Né? Para você criar parâmetro, porque senão... Como é que você vai ter parâmetro das coisas? Se você não experimentou, então, infelizmente. Então faz parte da jornada você ter feito bons sons e eles terem ficado lá atrás. Tá bom. Né? Então vamos falar aqui um pouco agora. Vamos falar, só espera um pouquinho, deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa, senão a gente já vai falar. Rapaziada, no Chorus, tem C3C1, verdade, eu não concordo com a identidade na música. A Roberta, mulher do Faísca aqui, prestigiando a nossa live. Muito obrigado pela visita, Roberta. Aliás, que responsa, tá aqui uma semana depois do mestre, meu. Qualquer um que tivesse aqui na semana seguinte, depois do mestre, você é louco. Você é bem macho. Então vamos lá. Vamos começar a falar de setup. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um Clone Centauro, tem um SD1 com a Mule Mod que eu fiz para você. Esse TS9 aqui você comprou do Flavinho, que é uma modificação do Monte Alamo, se não me engano é a Trigain do Monte Alamo. Exatamente. Esse equalizador aqui eu fiz uma modificação para você, sim. Que é um G7. Sim. Aqui um compressor do Keeley, um C2, um EP Booster e 2 delays. O C2 então, você modiou também. Modifiquei também, né? Um Hi-Fi Mode. Isso. Então vamos Eu não estou fazendo propaganda sua não, é o que eu uso. Né? Vamos aqui, vamos só dar uma baixadinha aqui para fazer os meninos. Vamos lá. Como a gente já está meio modernizando aqui, a gente pode fazer isso aqui agora. Olha! Nada como a modernidade, querida.
Exatamente. Vamos falar sobre, vamos usar isso, fazer um som. Cara, e eu vou pedir uma coisa para você que você sempre fez, sempre vi você fazer, testar, você sempre tocou bastante lá no Flavinho e, cara, eu quero que você ligue as coisas, vamos falar e vamos testar. Vou deixar a câmera aqui, rapaziada, pra gente ir falando e vendo as combinações como é que é. Perfeito. O seu som de guitarra... Primeiro som, liguei a guitarra. Liguei a guitarra, Liguei a guitarra, cara. O que é que acontece? O que você liga primeiro? É isso aqui? É o Keeley com o clone e o equalizador? O equalizador, exatamente. Isso está 100% do tempo ligado. Tá. O equalizador só para dar aquela empurrada. O equalizador? Desculpa, compressor? O compressor só para dar aquela empurrada. Com ataque zerado, assim, para não ficar na frente mesmo. Tá? Ele vem para o clone. O clone com ganho 0. Perfeito, tá? Só para ele dar aquele corpo. Aqui, ó, ganho do clone, tô mexendo aqui, ó, gente, ó, tá? 0 mesmo. 0 mesmo. Tonalidade de clone no meio e o output aí é a gosto do cliente. Sim. Perfeito. Depois do clone, aí o equalizador, a gente consegue ver a curva do equalizador aqui, tem umas coisas não dá pra ver porque como está em 2 planos, eu teria que puxar o troco mais pra cá. Mas assim, com 1.6K, 800 e 400, um pouco para cima, para poder realçar bem, furar bem. Aliás, que essa equalização você gosta de furar mix, né? Não, sem dúvida, não tem nem como não aparecer, né, querido? Ela mete 800 e 1.6 exato, na cara. Eu gosto muito essa região entre os 400 e os 800 Hz aí, para mim é um médio bem não muito, mas pelo menos só para dar aquela puxada. Tá. Né? Aí o Keeley, vamos ver, o ganho do Keeley tá aqui, o threshold, o rate, o ataque zerado, o release todo aberto, o joelho, o corte bem soft, né, para não dar o... Né? Sim, exatamente. O máximo de coisas para não ficar na frente do teu som, mas complementar o som. Tá, perfeito. Né? Nunca usar como um limiter, e sim como quase um booster. Exatamente. Tá bom. E aí o som da guitarra com esses 3 ligados, basicamente... Não é limpo, tá? Tá, não é limpo. É sempre com um chadinho. Você tem um cabelo, e tem um delay ligado direto. Um DD2 liga. Isso. Nossa, puta, esse DD2 tá bonito, hein, cara? Tá na cápsula do tempo esse aí. Tá novinho, cara. Novinho, cara. E eu uso ele para um slapback, para um delay bem short mesmo, só para dar aquela ambiência. E um DD3 mais longo que eu jogo em cima do DD2. Eu somo com ele, e não desligo um e ligo o outro. Nessa mesma configuração ou quando entra algumas outras coisas? Aí depende. Depende da sonoridade que você está fazendo. Depende do que você quer na hora. Se você quer mais ambiência, né? Eu ligo o longo para ele dar aquela... Tá. Pensando em som limpo, então, quando você vai entrar o chorus nessa brincadeira, é com essa mesma configuração ou você desliga o clone? Não, o clone sempre ligado. Sempre. Equalizador sempre aberto nessa... Sempre. Então, por favor, toque um pouco para a gente ver o chorus. Eu atribuo essa cauda longa aí, eu gosto dessa... Que o som continua forte ainda, ele não morre rápido. Esse envelopado é o compressor do Keeley que tá dando, exatamente, né? Eu gosto disso com o chorus para aquele som, um acorde para ir mais cortante, para ele perdurar mais. Tá. Né? Para mim é o meu template de som limpo, entre aspas, porque não tá limpinho, ele sempre tem um cabelo assim de
de ganho. E aí em cima disso eu jogo os drives. Tá bom, deixa eu só ver se... Deixa eu fazer uma pergunta, rapaziada. Diz uma coisa, como é que tá o som? Como tá o som? Fala pra mim como é que tá o som, gente. Então tá bom, o som tá bacana, tá todo mundo ouvindo. Tá indo. Vamos lá. Saindo daqui, tirando o seu som limpo, que não é limpo, é meio crunchado, Sim. a gente começa a entrar nos drives. Exato. O que você usa e como você pensa em overdrive? Como é que é esse lance? Você tem a sua cara que você coloca geralmente em tudo, ou você coloca a sua cara se adaptando a tudo? Como é que você pensa? Como você raciocina? Olha, isso é importante. Eu gosto de usar o drive, assim, tudo bem, eu ia falar que eu não somo drives, mas se o clone está o tempo inteiro aqui, apesar de ele estar sem ganho, ele sempre vai casar com algum dos drives que está aqui, porque ele fica 100% do tempo ligado. Eu uso um TS9 para um ganho mais baixo, tá? Mid gain, uma coisa assim, que seria mais ou menos isso aqui. Tá? Então você já vê que é um estágio além do que aquele que estava antes, mas ainda não é aquele puta drive, tá? E o SD1 já é... Você usa na configuração aberta, com a chave no meio e com equalização? Não, exatamente, com a chave no meio, a equalização com a chave no meio. Isso. E usa o mule, a chave mule para cima. Para cima, exatamente. Tá. E aí... É um inferno. Nossa, fica um puta som. Mas é um inferno que a gente mais gosta. Perfeito. Enfim, então é isso. Eu diria que eu teria 3 níveis de ganho. O 100%... Por que você usa foi só uma questão de coloquei aqui por colocar? Ou você tem o porquê usar menos ganho na frente do que tem mais ganho? Pra mim tanto faz porque eu não somo esses dois. Esses dois nunca estão juntos? Não, eu não somo. Tá, é sempre o clone com alguma coisa. Sempre o clone com alguma coisa. Tá. Então eu não somo o Tube Screamer com o SD1. Então pra mim difere é invariável. E o chorus depois dos drives? Depois dos drives. Depois do equalizador também? Depois do equalizador. Eu também uso assim. A ideia seria o drive já entrar razoavelmente domado e polido dentro do chorus. Tá. Ao invés dele entrar absolutamente ali que nem um ostrogodo. Alterando os harmônicos que podem ser produzidos pelos overdrives, né? Quem usa antes ele dá aquela... Isso. Né? Ele fica meio... Você acaba domando o chorus, mas deixando um pouquinho louco a clipagem do pedal. Isso é um gosto pessoal. Exatamente. E tem um EP Booster aqui para situações de extrema necessidade. Volumística. Volumística e de ganho também, porque ele dá um corpo em cima da coisa. Tá. Mas eu uso ele quase zerado também. Tá. Só para dar aquele cabelinho quando precisa. Perfeito. A mais. Tá? E aí vem os delays. Um curto e um longo, 2 digitais delay da Boss, que é o delay que você gosta. Cara, gosto. Já usei aquele verdão grande DL4, talvez. Isso. Né? Achava legal, mas é muita coisa. Eu gosto... Quando eu uso pedal mesmo, analógico, eu gosto de simplicidade. Tá.
sabe? Coisa para ficar mexendo em muito botão, não dá. Deixa isso para mexer no fractal, quando você estiver tocando de fractal e tal. Mas pedal para mim tem que ser simples, entendeu? E eu coloco um set bem curto aqui, e quando a gente soma os dois, a gente teria um desenho de delay mais ou menos... Quase que pontuado. Quase, mas... Ele dá umas repetições meio fora do padrão. Eu gosto disso. Eu não gosto daquele delayzinho bonitinho, no tempinho exato da música. Tanto é que não tem tap tempo aqui, e é uma regulagem que eu deixo o tempo inteiro, independente do tempo da música. Isso para mim durante um tempo foi um tabu, porque com DL4, com tap tempo, eu ficava, era assim, começou a música, que tempo que é, você fazia o tempo ali no pé e pronto. No fim das contas, o teu som era sempre cadenciado de uma forma no meio da música que não te dava um tesão a mais. O Faísca falou isso na semana passada, que o legal é o delay fora do tempo da música, porque assim ele aparece. Exatamente. Senão ele vai te repetir em cima do beat e acaba se não ambientando tanto. Exatamente. Fica uma coisa pasteurizada, na minha opinião, lógico. Fica correto do ponto de vista matemático da música, mas, qual é a graça? Né? Pra mim, eu gosto de usar ele meio torto mesmo. Tá bom. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos toca um pouco com drive, faz um som pra rapaziada, pra mostrar. Só explicar aqui, eu tenho uma pequena banda aqui embaixo, são três Minions que estão aqui. E, enfim, é uma coisa absolutamente simples, assim, só pra gente ter uma cama aqui pra demonstrar algumas coisas. E eu vou começar usando só o Tube Screamer, tá? Como ganho mesmo, tá? Em cima disso aqui. Tá. Aumentar um pouquinho a base. Então você vê que assim, não é um puta de um drive forte, ele é só... mas o subsídio tá desligado, você tá usando só o clone aqui. Tava desligado? Tava, então vamos de novo. Então por isso que tava pouco. Então vamos embora. Perfeito. Tá, então aí tava dois delays juntos, né, naquela meio que assimétricos aí, meio tortos e tal, com o Tube Screamer, que é uma distorção que seria o meu primeiro estágio de drive mesmo. Tá certo. Nada muito forte ainda, você consegue ouvir alguns detalhes a mais, tá? E basicamente é isso. Agora o overdrive mesmo. O SD1. Tá. Vou só abaixar um pouquinho a base, tá? Não. Baixar o som da guitarra. Tá aqui. Enfim, é um drive que assim mais forte, obviamente, mas eu ainda consigo ouvir o chorus embaixo dele. Perfeito. O chorus ainda faz uma cama legal para ele, a ponto. Bom, não sei como é que o pessoal tá ouvindo lá, se tá enlamaçado ou não. Não, mas deve estar ouvindo bem. Mas enfim, acho que a gente, pelo menos eu tenho esse cuidado de
tentar deixar as coisas num ponto que não fique, obviamente, enlamaçado e não vire aquela salada que você não escute mais nada. O que às vezes é fácil de acontecer, perfeito. né? Dependendo aí de como você está usando as coisas. Então, basicamente, os níveis de drive são esses. É um Tube Screamer empurrando mesmo, para você ter aquele sustain, aquele corpo, né, mais quente do Tube Screamer, e o SD1 já para uma paragem um pouco mais, quase um distortion, talvez, sabe? Mas, aliás, eu nunca fui um cara de distortion, né? Eu vou experimentar o... hoje você vai experimentar isso aqui, ó, rapaziada. Ó. Então, assim, vai ser na fogueira aqui, vamos ver o que vai sair. Tá, né? Certo. E... Aliás, tem o EP Booster também, eu não sei se vai ficar muito infernal. Vai lá, vamos lá. Acho que cobre um pouquinho a base, mas deu para sentir o timbre, deu para sentir bem o timbre. Enfim, é assim, é tudo muito para frente. Tá. Sabe? Distorção sem coros, em que situação você usa? Raro. O que você pensaria? Raro. Tem uma coisa no drive que às vezes é difícil da gente explicar. Acho que as pessoas entendem isso quando a gente usa uma analogia, mas eu gosto daquele drive que deixa o som mais percussivo. Tá. Sabe? Que você escuta o... Você escuta aquela palhetada, aquele... Tem gente que deve achar isso horroroso. Não, sim, mas isso é um ataque que eu também gosto. Eu também gosto bastante. Porque é a prova de que a coisa tá viva. Pelo menos pra mim eu sinto isso. Puta, o som tá vindo. Né? Quando não tem esse ataque, eu já fico mais perdido. Mesmo nos graves, quando você usa pick-up grave, você usa, como é que... Mesmo no pick-up do grave, é sempre atacado, né? Sempre nervoso. Sempre mais nervosinho. Você não cheira cocaína, mas gosta de um... né? O Stevie Ray Vaughan, né? Tudo pá, cá, cá, exato. Cá. O contagiro sempre meio alto, assim. Tá. Né? Aí é costume, é como você aprendeu a tocar, né? Não tem jeito. Tá. Né? E compressão direto, sempre direto, clone e compressão, não desliga. O tempo inteiro. Tá certo. Outros drive, um drive um pouco mais fraco, vamos ver. Sempre aquele ataque. Sempre bem atacado. Exatamente. É isso aí. Vamos ver se a rapaziada tem alguma pergunta, se quer ouvir alguma coisa. Também gosta de aparecer aquele ataque da palheta. Achei bem melhor assim, está chegando. Assim vai ficar envenenado, isso sim. Vamos lá. Foca no play. Viu o Cláudio Croce aqui, hein? O Croce aqui. Cadê o disco, Tiagão? Tô esperando. A gente tá ao vivo? Tá parado. Mas que cacete, o que tá acontecendo? De novo, isso não. Tamo aqui, ó, meu. Tamo sim. Tamo sim. Cheguei atrasado. Não, tamo sim.
E tem um detalhe do CE2, Uhum. que você fez a mod a Leslie Hi-Fi. Aham. É, Né? você usa isso. Uso, opa. Aham. Eu Vamos uso. lá. Cara, isso dá aquele gostinho meio John Scofield, assim, que não é aquele... Lógico, Leslie é uma coisa, Claro. tá lá, né? Mas essa característica Scofield, Scott Henderson, essas coisas de Leslie de coros, né? Exatamente. Sem o som da caixa, É. só o som da rotação do falante. Sem, o Exato. som sem aquele cocó da caixa, né? Exatamente, Uhum. é aquilo que eu e a minha irmã, Maria Rita deve estar vendo aí, que aliás entende mais de guitarra talvez do que você e eu juntos. Nossa. Ela, um dia você precisa trazer ela aqui, Uhum. ela manja. E aí... É o que Toca também? Não toca, mas Mas entende. sabe tudo. E é o que a gente chama entre nós de aquelas coisas rodando. Ah. Que é o que a gente chama, né? Meu, você escutou esse som? Meu, tinha umas coisas rodando ali, hein? É. Aí você, não sei se é Leslie, não sei se era um chorus rápido, então, né? Mas é Vamos a ver. coisa rodando. Agora faz isso com um drive mais forte. Caralho, super excitado, meu. Exato. Nossa, meu, é foda, hein? Ficar na frente de você no palco é foda, hein, cara? Eu não sei, cara. A gente Fazer- distribui uns plugs de É. orelha, coloca acrílico na frente, dá um jeito. Nossa. Mas o legal desse som de chorus Leslie é que quando isso vem, esse som, faz a gente pensar diferente na hora de tocar. Esse que é um ponto, acho que legal de falar de efeito, que além do efeito, do que ele faz e tal, é a capacidade que ele tem de te provocar uma área do cérebro diferente na hora que você está tocando, né? Esse lance do chorus Leslie, ele permite você dar umas notas na trave. Por exemplo, porque eu acho que fica interessante o som. Quando você dá uma nota Um outside. sabe, propositadamente meio fora, sabe? Tipo assim, Ah, vai lá. você tá lá. Sabe? Coisa Perfeito. que se você fizer fora desse contexto, vai falar, nossa, o cara errou, mano. Puta que feio, sei lá, estranho. Muda a coisa. É, mas aí já é uma linguagem meio blues fusion, bem, não, né? tudo bem, É. claro. Eu não digo nota errada, é claro, não é Não, isso. não é isso. Tô falando, essa, você já está partindo para uma linguagem um pouco mais Ah, abrangente, sim, né? sem dúvida, não. Bem abrangente, que você pode usar essas coisas. A sonoridade pede isso até, né? Exatamente. Pede isso. Exatamente. E isso que eu acho uma coisa muito legal de pedal e de efeito, que às vezes é uma coisa que não é tão dita. A gente sente isso às vezes, mas não consegue exteriorizar, né? Que um efeito pode fazer com que você toque diferente, porque ele vai te influenciar de uma forma diferente. Ele vai te empurrar por um caminho que você não iria se você não estivesse usando ele. Então o efeito para mim tem essa função, sabe? Ele é um empurrãozinho. É alguém que está aqui falando na tua orelha, falando, meu, não usa essa terça maior, dá uma menor junto com isso, puta, sabe? Perfeito. Então, para mim esse é o barato da coisa, sabe?
Vamos ver se alguém está querendo saber de mais alguma coisa. Vamos lá. Curioso para saber. Muito bom. Rapaziada, tá gostando, tá elogiando, todo mundo falando aqui do timbre, hein? Pô, que bom, meu. Desculpa qualquer coisa, hein? Sem nada. A captação da guitarra é original? É e não é. Metade não é. É um Bill Lawrence, tá? Que tem É um L500 aí, né? Que tem uma mordida assim. Eu particularmente gosto porque ele tem um agudo muito presente. Ele é uma ponte boa para quem gosta de extrato e pega um humbucker. Talvez não seja uma mudança de mundos tão drástica assim. Porque ele é um humbucker, obviamente, é forte, tem uma saída forte, mas a estrutura do som dele, pelo menos para mim, tá muito mais próximo de um single de extrato do que aquele humbuckão, sei lá, um JB ou um Super Distortion, entendeu? E o de grave é um 59, Seymour Duncan. Né? É uma... Apesar de conhecer pouco o cara, é o modelo do Nuno, né? Bettencourt, puta guitarrista e tal, mas o que eu gostei dessa guitarra foi a configuração dela, né? Não porque é modelo do cara e tal, mas são dois humbuckers, é simples, uma guitarra leve. Som no meio dos picapes vai bem, com limpo? Vai bem. É claro que não é, mas é algo perto de uma Gibson, sabe? Não é aquele som, por exemplo, uma Ibanez limpa, que é outro som. Isso daqui é uma guitarra moderna, mas que tem uma sonoridade mais, talvez mais vintage e tal, que é uma coisa que eu curto. O Nuno Bettencourt tem um som bem característico, né? Tem. Qual é a situação que você usa o equalizador, cara? Direto, ligado direto, né? Direto, cara, direto. Ele me dá aquele empurrão de médio, e aí os drives depois... Vou mostrar aqui a equalização que ele usa. Isso aí, vamos voltar aqui. Opa! Agora, essa mod Hi-Fi Leslie, eu particularmente acho... Gostou? Curtiu? Cara, eu acho o máximo, porque você vai desde o som C2 mesmo, né? Classicão aqui no começo. Eu não tô... Tá ligado. Vamos lá, vou subir aqui para todo mundo poder ver. Você vai disso até uma outra situação completamente diferente,
virando um botão só. Legal, né? É incrível. O legal dessa modificação, pelo menos é que eu sinto quando eu fiz, é que a gente não quer, eu procuro não descaracterizar o som do C2. Você tem um outro C2, você sabe que Sim. A ideia nessa modificação é exatamente essa, não caracterizar, não tirar o som do C2 de jeito nenhum. Exato. O que eu faço é simplesmente diminuir o ruído, deixar um pouco mais profundo e essas outras possibilidades, né? Exato. E eu gosto bastante do C2 modificado, assim, nossa, Não, ficou bem legal, assim. Fantástico. Gosto muito dessa mod. Isso, Úrsula, bate mais, mais um pouquinho. Foi só eu tirar o apoio da câmera para ela não bater, ela passa e bate. mas tá bom. Tá, vamos lá, vamos ver como é que tá aqui. Bom, agora eu vou dar um presente, seu, né? Vamos ligar, meu? Vamos ligar isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos Ligar o derrubar a menino. casa? Vamos derrubar a casa. E é incrível, cara, porque obviamente já toquei com um DS, é 1 ou 2? DS1, né? DS1. O laranjinha clássico. É legal, mas eu nunca entendi ali. Eu vou, Úrsula, você vai apanhar, hein? Eu tava boicotando a Úrsula por um tempo, Sim. né, para não deixar ela participar dos ao vivo. Mas aí a rapaziada vinha pedindo, cadê a Úrsula? Cadê a Úrsula? Cadê a Úrsula? Aí eu deixei a Úrsula entrar Mas hoje. é parte integrante, cara. Mas aí, meu, tô vendo que tá foda. Vamos lá. Vamos ver então se você gosta do DS1. Pode pegar aqui? Passando, pode pôr. Sem o clone agora, que é para depois não falar que ninguém... ficou bom porque tinha um clone ligado. Então, Cara, bora. é mito, viu? Na boa. Depois de ter e tal. Claro, é legal pra caramba, puta som. Mas, meu, você vive sem um. Claro, não sei, não, mas aqui é só pra gente... É melhor viver com um, claro, claro. mas dá pra viver sem. E beleza. Então vamos lá, faz um som no DS1 aí. Mano, a gente não combinou isso, cara. Puta som, cara. Vamos de overdrive e DS1, vai. Overdrive. Overdrive agora, olha lá. DS1. Cara, tem o ataque. Tem o ataque. Tem o ataque. É pra frente, não é aquele V afundado, que era a experiência que eu sempre tive com DS1. Com distortion. Com né? distortion, né? E eu particularmente não gosto daquele som pra dentro, assim. Cara, que animal, o que você faz aí, meu? É a modificação que eu É o meu segredo. Cara, sensacional. Esse botão aqui que é? Então, aqui na verdade é um médio, né? O que acontece? Não tem uma área específica para médio nesse pedal. Tem lá onde você faz as equalizações. Sim. E eu ali puxo um adendozinho que é para você poder trabalhar. Eu tô
equalizando ele do jeito que eu gosto, com a tonalidade zerada, né? E com o tom dele é aqui, no exatamente, outro, no drive aí é o volume. Exatamente, com a tonalidade zerada e com o controle de médio em 3 horas, assim. Certo. Então eu fiz isso exatamente para chegar numa sonoridade que eu curto e que eu acho que é mais ou menos a que você gosta. Sim, sim. Jogando aqui para cima, para deixando ele na posição Lotus, bem pesada, bem atacada, tá. E com ganho em 3 horas. Assim. Você vai ver que esse pedal do 0 até 1 hora, do 1,5, ele é quase limpo. Para você, se você quiser usar ele até no lugar do seu Tube Screamer, você vai poder usar. Entendi. Obviamente que é uma textura diferente, mas claro. ele tem essa possibilidade. E a partir do 1 hora, 2 horas, começa a entrar o ganho. Aí vem. Então vamos usar ele embaixo o ganho, né? Sim. Ô, Úrsula, eu vou te matar. Vai lá. O que acontece? Ele tá aí? Agora, se você quiser usar ele como um distortion, sim. aí é uma outra história. Né? Aí vem. Eu gosto dele como uma distortion meio overdrive. Então Entendi. o que eu faço? Eu baixo totalmente a tonalidade e aumento aqui o médio em 3 horas. Pronto, é o que você vai, eu acho que é o que eu vou. Cara, isso é fantástico. Sabe por quê? Pra mim, o bordão, ele tem que ser aquele tight, né? Sabe? Não pode ser buzzy. Aquela coisa. Ele dá isso. Eu uso muito a palma aqui pra... Abafando pra dar o cu. Exato. E, cara, meu, que legal, parabéns. Gostou mesmo? Sensacional. Então, ótimo. Ótimo som. Mais um curtindo o nosso nesse Muscle Lotus. Isso é Lotus, né? Isso é o pretão. Manda aí, vamos. Então vai, faz mais um som mais com um. ele. Vai lá. Cara, dá uma olhada quem tá aqui tentando participar da nossa live, né, Úrsula? bonitona. Meu Deus do céu. Cara, você conseguiu fazer um distortion que limpa, mas não perde punch. Porra, que legal. Talvez, eu acho que é isso. Que legal. O que talvez seja um sonho dourado de todos nós, né? Um distortion que apareça, né? Um distortion... Todo mundo quer, puta, bicho, queria uma textura de distortion, Exato. mas some toda hora. Some tudo, né? Sensacional, cara. Então tá bom. Agora,
Toca mais um pouco e depois vamos falar sobre os projetos do Thiago Pellegrini. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o distortion ainda, hein? Distortion. Só que com pouco ganho. Dá pra usar distortion com coros, mano! Nítido ainda, né? Pô. Legal. Cara, e você vê assim, mesmo com pouco ganho, ele é um bicho completamente diferente de um overdrive. Ah, sim, né? É uma outra textura, obviamente. Então, assim, de poucos minutos tocando aqui, a gente não combinou isso aqui, meu. Não foi combinado. Assim, poucos minutos deu pra sentir assim, mesmo com pouco ganho, ele ainda excita a ponto de você conseguir harmônicos, sabe, com palhetada, coisa que talvez com drive você precise de mais ganho pra conseguir. Cara, lindo. Agora ficar mais um mês em cima disso aí, só descobrindo as possibilidades, mas... Que bom que você gostou, cara. Parabéns. Muito obrigado. Pô, muito obrigado, mas fico feliz. Agora eu queria que você experimentasse esse compressor aqui, cara. Uau, vamos lá. Queria que você experimentasse. A gente vai... É um masterclass, rapaziada. Que eu acho que o Thiago sempre quis que você experimentasse esse compressor, mas eu nunca tive a oportunidade de levar quando o Flavinho tinha loja lá. Show, vamos lá. Então eu queria que você experimentasse e que você desse para mim a sua sincera opinião, já que a gente não combinou do compressor, do distortion, e também não combinamos do compressor, mas eu quero que você me diga o que você acha desse compressor sinceramente, vamos lá. cara. Então, vamos desligar esse. Vamos desligar o Keeley. Já era. E vamos ligar o... Vamos ouvir sem drive? Sem drive, sem nada. Keeley. Keeley. Agora o CS3. Cara, o grave dele é mais definido? Talvez, eu senti isso. Pô, você não tem medo de tocar bordão? vamos ver o que ele... Eu senti uma definição de grave legal nesse compressor, boss. no boss. Cara, eu gosto de ouvir compressor dando um acorde e deixando ele. Pra mim é o meu teste. O teste do compressor. Sabe? Cada um tem, acho que, o seu jeito, né? Pra mim é a primeira coisa, eu dou um acorde e deixo. Sabe? Ele tem que empurrar o som o máximo possível sem dar aquele... quando ele mata o som de repente. Sem morder. Sem morder, foi um acabou. Não, ele vai acabando aos poucos, mas com compressão, vai empurrando isso até onde dá. Né?
Acho que o Till and Summers, para mim, é essa referência de som limpo, com um compressor e com uma modulação, um chorus ou um flanger, que pega o som e empurra ele ao longo do tempo. É como se você clicasse e arrastasse o som, sabe? E o compressor, para mim, tem que ter essa função. E eu senti nesse Boss que ele, pô, claro, obviamente faz isso, mas o grave dele deu uma definição bem interessante. De novo? Vamos lá. Cara, quer fazer o mesmo som com o Killer pra você sentir? vamos lá. Cara, o Boss é nervosinho, hein? Legal. Ele empurra um pouco mais. Tudo bem que, enfim, mas... Não, o sustain dele tá super baixo. Tá, exatamente, ó. O sustain tá super baixo. Só deixei o ataque aberto, como você pediu, que você gosta. Sim, sim. Né? Ah, Ele tá passando o som exatamente, e agulhando. E não vem aquela guilhotina, acabou o seu som. não. Deixa. E Não. tá aberto. Sensacional. Gostou do compressor? Pô, muito bom, você vai me dar ele também. Porra. Eu gostaria de poder dar um compressor para todos os amigos. Muito bom. Show. Gostou, curtiu. Você transforma a guitarra num instrumento de percussão. Quase. Isso aí. Sabe, você tem nuance, se você quiser ter. Tá. Sabe? Um funk, uma coisa que você queira fazer com aquela base bem staccato, assim, eu acho que compressor, para isso, obviamente, ajuda muito. Não é minha onda, eu não faço muito isso. Eu gosto de compressor para, que nem eu te falei, pegar o som e empurrar ele o máximo que der e tentar deixar meio que equalizado, prima com bordão, num acorde para você escutar um bloco só, sabe? E não aquela coisa... Cada um vai para um lado. Um volume. Exatamente. Então, pelo menos para mim, a função do compressor é essa. Tem gente que usa para outras várias coisas, mas sensacional. E eu, pelo menos para mim, é uma coisa meio sem volta o compressor. Quando eu comecei a usar, eu sem compressor hoje eu já sinto que está faltando coisa. Pois é, cara. Né? Enfim. Esse final de semana uma filha da puta derrubou bebida no meu CS3 da Pedaleira Grande. Parou, bicho, no começo do show. Pô. Cara, foi o show inteiro sem compressão. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. Você sofrendo? É, porque, cara, é o som da minha extrato. É esse compressor. Esse aqui, compressor. bicho. Não veio. Não veio o show inteiro. Tá bom, é um extrato legal, o amplo é bom, não, lógico, sonoridade tem, tudo sobra, sustenta, tudo certo, mas meu, aquela textura que vem com ele em determinados acordes, em determinadas sonoridades, bicho, eu apanhei muito. O cara do balcão servindo bebida, ô Júnior, cadê o compressor, cara? Eu não tô ouvindo, meu. Pois é. Né? Mas é incrível, né? Como a gente se sente nu sem algumas coisas. Sem algumas coisas. Eu, bicho, sem ele, sem o CE2. E sem o meu SD1 parece que eu... né? Fudeu. Não dá, né? Fudeu.
Bom, é isso aí, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se alguém quer saber alguma coisa. Masterclass, é exatamente essa, Rafael, Masterclass. O model do Boss, do Distortion do DS1 é a Muscle, o V2 é a Lotus, e do compressor é a Masterclass. Só que essa aqui é a V1, não tem a chave. Essa é antiga. Eu, como não sou, sabe como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu atualizo para todo mundo, mas para mim ainda não atualizei. Cabra esse Júnior, viu? Obrigado, Faísca. Eu vou até dar um curtir aqui. Muito obrigado. Mestre! Tá lindo esse compro. Mestre Faísca, puta que pariu, meu. Nossa senhora. O cara é foda. Como também meu amigo aqui, quando começou a tocar, fala aí, o cara toca pra caralho. Puta, Thiago, você é foda. Você tem uma parceria que vocês não estão aqui ouvindo a pegada do cara, é muito é um som de guitarra animalesco. Puta que pariu. Obrigado a você, cara. Uma coisa que eu esqueci de dizer só rapidinho. Pode falar. Esse negócio de usar o clone o tempo inteiro, né? Que também vai poder ligar, usar direto. Lógico, claro, não, sem dúvida. Mas assim, assim, mas da onde veio isso, né? O ano passado o Andy Summers esteve no Brasil para fazer um show com o Barone e o Rodrigo. Do Barão, ex-Barão, no baixo eles fizeram. Eles têm um projeto chamado Call the Police. Eles tocam The Police, né? E o Rodrigo faz às vezes do Sting e o Barone o Copeland. Puta show, puta som. Na verdade você pega o Paralamas no começo da carreira, era Police total e tal. Mas enfim, e o Andy tocando muito, um dos meus grandes heróis, assim. Então, mais um dos guitarristas assim, totalmente subestimados, né? Ele tem um som de guitarra descomunal, só ele faz daquele jeito, só ele dá aquela textura no Police, e ele tocando, já vi tocando uns violões, umas coisas meio Dixieland, umas coisas assim, tocando pra caralho, muito. O cara é um mestre, assim. E eu consegui conversar durante muito tempo com o técnico de guitarra dele. Né? E a gente ficou trocando ideia do lado da pedaleira do cara e um clone lá. Eu falei, pô, mas o que ele faz com esse clone? Ele falou, é o tempo inteiro ligado. É como se fosse um grande pré dele. Né? Eu falei, pô, que legal essa ideia. Aí fiz, porque eu sempre usava o clone com mais ganho. Até pediram pra você fazer isso aqui, né? Mas... Pra colocar com outros pedais, que fica animal também. Né? Mas eu gostei mais dele o tempo inteiro, sem ganho, só dando corpo, e em cima você vai temperando. E aí, enfim, uma coisa só que eu preciso falar com a respeito de clone, que muita gente usa ele ligar direto. Isso é uma receita para guitarristas que não usam totalmente clean. Exato, né? Claro. Se você é um guitarrista que quer coisas clean pra caralho, ele às vezes atrapalha, porque ele tem um calor, né? Sempre um calor. Mas para um cara que gosta de instrumentos agulhados, toda hora o seu som é de um pequeno crunch para cima, ele é o pedal ideal para se fazer isso. Não, sem dúvida, é verdade. Um som completamente limpo. Raramente quando eu faço, obviamente eu tenho que desligar ele, porque não dá para fazer. Claro. Mas, enfim, e aí você cria ali uma base. Mas é só para falar que a ideia veio do Andy Summers, e o cara faz isso, e ele não tem, ele não é conhecido como por um cara que tem uma grande distorção. Ele é um cara que toca limpo, ele é um cara que toca articulado. Pô, então dá para você usar um drive a seu favor para articular teu som e não necessariamente... Mas isso aí é uma coisa que veio agora para ele, né? Porque na década, na época ele não usava. Não, né? Nem tinha, né? O clone, o cara... Não, ele não era nem isso. Não o clone em si. Sim. Mas alguma coisa. É uma coisa. Era sempre clean, ele não tinha nada crunchando o som dele. Acho que não. Pelo menos ao vivo, o som dele era sempre mais nervoso, né? No disco, óbvio, você tinha aqueles limpos incríveis. O ao vivo dele já era uma coisa mais... Tu chegou a pegar, fora essa vez, você chegou a ver ele outras vezes, o Andy Summers? Mas, não, nunca vi ao vivo fora essa vez. Então eu não tenho parâmetro para ver como é que era o... No Rio de Janeiro ele veio usando duas cabeças. Cara, desculpa, lógico, eu vi o Police em 2007 no Rio, lógico. Veio usando dois, lógico, puta som. Mas a bug, foi essa combinação. Mas lá era um negócio em grandes proporções, então, cara, era aquela massa de som, tava um puta som, mas você não tinha aquela sintonia fina ali para escutar, pô, ele tá usando um drive antes das coisas, não dava, né? No Maracanã, com sei lá quantas, 60 mil pessoas, não dava para ter essa perspectiva. Mas
a ideia em si. Seja o clone, ou seja quem for, de pedal, não importa. O lance aqui não é o clone, e sim a ideia de você pegar um drive com essas características parecidas, colocar antes de tudo sem ganho, para ele te dar uma cama. E aí em cima disso você vai jogando o que você quiser. Cara, você consegue resultados bem satisfatórios e legais. Bem satisfatórios. Fica satisfeito. Gosto do pedal de overdrive porque fico satisfeito. Satisfeito. Né? É isso aí. E talvez seja um toque aí para quem quer aquela empurrada a mais, mas não necessariamente quer sujar o som, entendeu? Uhum. Talvez seja um toque interessante. Experimenta usar um drive antes de tudo, mas ele limpo. Às vezes é difícil vencer esse preconceito. Você fala, pô, eu tô usando um drive, mas não tô usando ganho, pô, que absurdo. Pra quê, né? Tipo usar colete, né? Que você põe e não tem manga, não tem nada. Caramba, né? Qual a função? Mas tem. Enfim, experimentar. Claro. Tem que juntar as coisas, experimentar e subverter algumas ideias. De tipo, o distortion é só para usar distortion. Esse DS1 agora, do que eu percebi em pouquíssimos minutos aqui, ele sem muito ganho, cara, vai dar samba isso aí. Talvez possa até, não sei se substituir, mas talvez seja uma voz a mais de pouco ganho para mim, ao invés de ser, sabe? Sabe essa coisa? Engraçado, porque isso é uma modificação feita em cima de um Marshall Variac. E aí você acabou achando uma sonoridade que eu nunca ouvi ninguém falar usar essa modificação com baixo ganho. Exatamente. Engraçado isso. Mas é justa, claro, essa minha percepção aqui de poucos minutos. Claro, mas você já achou isso no pedal? Já deu para sentir. Uhum. Né? Então, esse que é o ponto. Você tentar subverter alguns dogmas. Né? Distortion é só para distortion. Não, cara, você pode usar ele com pouco ganho. Se bobear, você fazer um som até meio Robin Ford. Não sei se é uma heresia dizer Sim, isso. Não é não, porque eu sinto essas texturas nesse pedal. Quando ele está com baixo ganho, fica meio aquele som meio Fender excitado, sim. Né? Super reverb, né? Aquele tac e aberto. Né? Exatamente. Porque Marshall nada mais é do que um bassman tunado e elevado a sei lá quantas potências, né? Pelo menos o Plexi, né? Uhum. Enfim. E é isso, é experimentar e tentar subverter alguns dogmas, assim, né? Nem sempre um pedal que foi feito para uma coisa, você precisa usar ele para aquilo. Você pode usar de um outro jeito e ter um resultado... Usa ele casado com clone, em baixo ganho, como estava antes, só para... Aqui, gostei. Bom, Thiago. Cara, obrigado. Agora fala de você, projetos, banda, vai tocar onde? Nunca mais vai tocar, vai ficar trabalhando de... Como é que é?
Inteligência de mercado? Inteligência de mercado na Globosat. Os caras da esquerda estão loucos para falar um monte de merda, falar que você é vendido, que você é da direita, porque é Globo, porque é o caralho. Imagina, cara. Pô, Nada. A gente faz um trabalho ali digníssimo, cara. Eu vou te falar, tá num grande grupo desse é uma responsa incrível. Há 17 anos lá já, vendo várias coisas crescendo desde o início até agora. Mundo digital agora, mudando tudo, é um tempo bem interessante. Bem interessante. Né? E indo pra música... Cara, eu tive a sorte de encontrar dois caras assim, fantásticos, o Sal Vincent, baixista e vocalista, e o Rogerinho Camarano, baterista, que tocou com a gente nos Ostreiros lá no fim dos anos 90. A gente montou um trio chamado Blue Nuts, tem aí no Facebook, Blue Nuts com Z no final. E a gente se junta para NUTZ, Blue Nuts. A gente se junta aí de vez em quando os astros se alinham e tal, né? Geralmente no solstício de inverno, a gente se junta ali para fazer um som e é uma coisa maluca, é power trio, mas sem fronteira. Né? A gente vai indo e vê o que dá, mistura Police com Rush, com Robin Ford e não sei onde vai dar esse negócio. Mas enfim, assim que tiver alguma coisa marcada, provavelmente aí nos próximos 2 meses a gente deve fazer alguma coisa, tocar em algum lugar. Eu dou um toque aí pra você e pra quem quiser ouvir, né? Mas assim, é a nossa grande diversão, né? E alguma coisa, se alguém tiver algum interesse em saber sobre o seu setup, claro, tudo mais, podem entrar em contato. Thiago Pellegrini no Facebook, a gente troca ideia, adoro fazer isso. E, pô, quando a gente curte a coisa, não tem, cara, vamos conversar, vamos trocar ideia, né? Trocar figurinha, que eu acho que é isso que a gente precisa, cara. E aliás, assim, sem querer ficar rasgando cedo e tal, rapidamente, o que você está fazendo agora é uma coisa importantíssima que a gente não tinha antes, eu acho. Do que? De conversar sobre as coisas. Você está falando disso aqui? Aqui, Tá. Né? Claro, o seu trabalho também, obviamente, né? Mas eu estou falando esse canal aqui que você abriu para conversar com as pessoas, para trazer as opiniões de guitarristas assim de espectros absolutamente diferentes um entre o outro, mas que tem muita coisa em comum e que pode trocar, pode conversar nesses tempos aí de mídias sociais, onde a gente tem vários donos da verdade, né? E nem sempre as discussões são de alto nível. Né? Eu acho que você está abrindo um espaço para que isso possa acontecer. E a gente precisa disso. A evolução acontece com conversa, com troca de ideia, com experiência. É isso. O primeiro mundo chegou onde chegou porque fez isso em algum momento da sua história. E você está fazendo isso. Dentro da música, dentro de um nicho específico, mas você está fazendo. Então, parabéns. Obrigado, cara. E parabéns a todo mundo que está assistindo. E um grande beijo. Mãe, você está me vendo, né? Bom, esse foi mais um Ao Vivo Lá em Casa com um grande guitarrista e amigo, Thiago Pellegrini. Veio aqui mostrar um pouco pra gente do setup, como usa as coisas, como raciocina, como pensa, como resolve os problemas, tudo que enfrentou, lugares, casa, botecos e como tentou e aprendeu a solucionar tudo isso. Quem assistiu, puta, teve uma aula de efeito, de pegada, de como resolver as coisas. Quem não assistiu, assista e depois isso vai pro YouTube, pro nosso canal. Vai ser um prazer ter todo mundo lá. E se tiver alguma pergunta, por favor, deixa que eu respondo depois. E se tiver alguma coisa querendo saber sobre o Thiago, sobre o trabalho dele, sobre como ele soluciona, a sonoridade, pedais e tudo mais, ele está aqui à disposição. Acabou de deixar o contato dele aqui. E me agradecer a todo mundo. Se eu puder ajudar em alguma coisa a mais, a minha intenção é exatamente essa, trazer um pouco de todo mundo para todo mundo, né? Dividir um pouco isso, que é o mais legal, né? É isso aí. Poder dividir sonoridades. Thiago. Mestre, obrigado. Mestre o caralho. Valeu. Gente, valeu pra caralho. Eu vou mostrar a Úrsula batendo no celular, obviamente, na câmera. Eu vou mostrar de novo o setup dele e aí a gente encerra. Muito bem.
Você podia fazer uma live de cuicas. Cuicas. Ligando em pedaleiros. Exatamente, eu já pensei nisso, com a Úrsula. Exato, talvez você descubra um flanco novo. Vamos lá. Vou virar aqui o celular. Aqui, desculpa aí botar a mão. É aqui, ó. É aqui. Sua vez. Aqui, tirar o dedo da câmera. Gente, muito obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, mais um ao vivo lá em casa, trazendo bastante informação para vocês. Valeu mesmo a participação, gente. Yes. Obrigado. Valeu.